Falar do mapa do Brasil 2018 e um pouco de 2019 é um desafio, porque tem muita coisa para acontecer, muitos aspectos fortíssimos, assuntos realmente de transformações e mudanças que acontecem nesse mapa. Bem, um deles, né, esse ano 2018 a gente vai passar por 5 eclipses. E os 5 eclipses tocam de alguma forma no mapa do Brasil. O primeiro eclipse, dia 31 de janeiro, ele vai estar falando sobre justiça. O tema é justiça desse eclipse. Alguns dias antes tem um julgamento, né? Quando tiver o julgamento lá em Porto Alegre, o Júpiter vai estar colado no meio do céu, de grau e quase minuto. Isso acontece a cada 12 anos. Só que ele vai para frente, ele volta no meio de 2018 e depois ele passa definitivo. Então o assunto de justiça, aparentemente, não vai ser 100% resolvido agora em janeiro. Mas ele vai criar a violência no país. De novo, mas é uma violência curta, vinculado a esse assunto de Porto Alegre. E é interessante que na sequência dos eclipses, já em fevereiro, o de fevereiro, o do dia 15 de fevereiro, é muito parecido com o eclipse que pegou os Estados Unidos. Vocês viram os Estados Unidos? Tufão, Maria, José, tremores, tanto no Texas, depois naquela parte final, todo mundo saiu de Miami, agora tudo congelado, né? E esse eclipse, que do dia 15, é 1 grau de diferença. Então continua pegando o Trump, continua pegando o país Estados Unidos, mas também pega o Brasil. E ele pega o Brasil no sentido kármico. O que a gente veio fazer aqui, o que a gente tem que limpar, o que a gente tem que arrumar. E principalmente porque nesse eclipse agora, do dia 15 de fevereiro, os dracones, os nodos norte, nodo sul, né? o Rahu, o Ketu, ou o Tikkun, que é falado na astrologia cabalista, o que a gente veio fazer? E pode reparar que no céu, no trânsito, aqui está Rahu, aqui está o nodo norte, ou a cabeça do dragão. E aqui é o Dharma, o que a gente veio fazer. E aqui é o passado, é o Ketu, é a cauda do dragão, rabo do dragão, nodo sul. E quando eles se encontram a cada 9 anos, né, normalmente assuntos devem ser corrigidos do passado. E quais são os assuntos do passado? Corrupção, em Leão, está todo mundo vendo, né? Só que agora começa o assunto, desde esse primeiro eclipse, do dia 31 de janeiro, começa a vibrar mais a justiça mais efetiva. Óbvio que já pegou Paulo Maluf, já pegou, porque esses eclipses de 2018, os eclipses de 2017, os eclipses de 2016, eles estão trabalhando em cima do mapa do Brasil, ou em cima dessa parte kármica. Só que esse ano a gente vai ver uma grande mudança, uma grande transformação, que é essa união dos nodos norte e nodo sul. Ao mesmo tempo, o nodo norte passa em cima de Vênus. Então, tanto a parte econômica, ela começa a ser arrumada, ela começa a ser redirecionada. E esse grau aqui foi de dezembro para janeiro, quando foi descoberto, foi feito o cálculo e confirmado que a inflação abaixou no Brasil, né? Bem, um dos assuntos muito importantes para ser falado é um planeta que demora 30 anos para dar a volta, 29 anos em média, chama Saturno. E ele está em cima
dos dois planetas vinculados à primeira casa, ao ascendente do Brasil. Então é uma coisa muito importante. O Saturno, agora hoje é dia 12 de janeiro que a gente está fazendo esses vídeos. Ele está em cima de Netuno. Daqui a uns dias em cima de Urano. Vai até 8, 9 graus, volta e chega em Urano e depois chega em Netuno, dia 6 de setembro, um dia antes do aniversário do Brasil. Aqui traz muita mudança, mudanças de leis, mudanças de estruturas, as regras, muita clareza no que estava muita ilusão ou muita briga de facções de direita e esquerda. O assunto não é mais importante direita e esquerda. Tudo a partir desse primeiro eclipse do dia 31 de janeiro. 5 dias antes tem esse julgamento, né? Essa união a gente viu acontecer na Eco 92. É uma visão, uma mudança de visão, de paradigma no mundo. No mapa do Brasil, com Saturno passando, toda vez que ele passa, ele muda leis, muda regras. No outro mapa, que a Hannah coloca, as regras também mudam por outras formas de visão. E é muito interessante como a matemática é precisa e encaixa, né? O que mais chama atenção é um planeta que demora 12 anos para sair, ele demora 144 anos para dar a volta. Esse é o planeta bastante confuso, né? Vocês veem, o Saturno, que eu comentei antes, é a matéria e a alma embaixo. E o Netuno é a matéria embaixo e a alma em cima. Só que eles não se encostam, eles cruzam. Então, não fica claro o que é matéria, o que é alma. Desde o próprio símbolo já é confuso, já é ilusão. E esse planeta, Netuno, ele está exatamente esse ano 2018 até 2019, até no início, no primeiro mês, ele está fazendo uma oposição direta com o Sol. O Brasil tem Sol a 14 graus e 32 minutos. O Netuno só chegou a 14 graus e pouquinho. Quando ele chegou, no dia que ele chegou a 14 graus, o presidente Temer foi denunciado por aqueles dois irmãos da JBS, aqueles dois irmãos que tentaram fugir, né, e voltaram, né, já estão presos. E eles fizeram a acusação, já estava pronto, igual a Hannah colocou no outro vídeo, já estava pronto, e apareceu quando o Netuno chegou a 14 graus. Esse ano, 2018, o Netuno vai pela primeira vez, dia 20 de março, chegar a 14 graus e 32, 33 minutos. Que é exatamente o primeiro dia do ano astrológico. Então, se preparem, é um ano de muita mudança, um ano de muita transformação. Isso pega quem? Pega o presidente. Né? Qual presidente? Né? Pode ser o Temer, pode ser todos os outros presidentes. Um detalhe, quando o Netuno passa em cima do Sol, normalmente no mapa individual, no mapa natal, quando a gente está atendendo o cliente, o Netuno faz, é como se fosse um caldo, é como se o barco virasse e há sempre uma morte. Não é uma morte física, mas é uma morte que você vê que não dá mais para voltar, que o barco afundou.
E esse aspecto vai acontecer no Brasil. Então, como o aspecto é pós-eleição, o último aspecto de Netuno e Sol do Brasil, ou Mercúrio no outro mapa, eles vão ficar em oposição. Janeiro é muito interessante. Pode ser até parecido com Tancredo, mas não um novo presidente. Mas pode ser até parecido com a história do Tancredo, porque os aspectos são violentos. E o mapa do Brasil não é brincadeira. O mapa do Brasil não é um mapa ainda adulto, é um mapa que está como um mapa de um adolescente ainda. Então ele tem muitos erros e ações e atitudes erradas, principalmente aonde o Marte vai passando, principalmente com esse Marte. Podia ser um grande exemplo de consciência, porque é o grau onde o Marte, onde o Brasil tem o Marte, que é a 3 graus de Escorpião, é o mesmo ascendente do Freud. Quando você encontra nos mapas pessoas que têm aqui ativado esse grau de 3 graus de Escorpião, ele sabe os caminhos do inconsciente. E aqui no país, sabe-se o caminho de como ganhar o dinheiro, como fazer as malandragens, como articular. Então o país ainda é muito adolescente. Mas, com certeza, esse Netuno se desvinculando vai dar uma sensação no povo e na economia, e a visão do Brasil do exterior vai dar uma sensação: uau, acabou o filme e bandido tá morto. Inclusive, fora o Lula, que está todo mundo falando, né? Um dos eclipses, que é o último eclipse desse ano, vai ser aqui. E quem tem o Sol aqui? O Collor. Então tem muita coisa ainda para acontecer de mudanças de estrutura. Já me preocupa um pouco o eclipse, porque o primeiro eclipse fala de justiça, e aqui fala assuntos vinculados a juízes, a parte jurídica, a parte de leis, né? A gente já tem um juiz que já faleceu no avião, né? Teori, né? Então, assim, é um momento muito tenso. Pode haver, Hannah colocou em conversas aqui comigo, pode haver até um impeachment, ou uma saída, um afastamento de juiz. De repente o juiz está tomando posições muito unilaterais, e deixa de ser um juiz. E então esse ano é um ano que pega muito o judiciário, desde esse primeiro eclipse ao último eclipse. As datas dos eclipses: 31 de janeiro, 15 de fevereiro, 12 de 27 de julho, Sol a 4,44 de Leão, e o último a 18 graus 41, dia 11 de agosto. Ou seja, os 2 primeiros eclipses, eles são pré-eleitorais. Os outros 3 já vai estar definido quem são os candidatos, os presidenciáveis. E é interessante porque esses mapas fazem grandes mudanças. O Netuno só vai embora, então ele passa dia 20 de março, e ele só vai embora desse aspecto de grau e minuto no início de janeiro de 2019. Então, dia 4 de janeiro de 2019, 7 de janeiro de 2019, tanto usando esse mapa como, vou falar de uma forma para astrólogo, tanto usando a progressão secundária, você vê os trânsitos e as progressões muito violentas nesse mapa. Violentas não é a violência que a gente imagina, a violência é de quebra de estruturas. E essas quebras de estruturas, elas são positivas.
elas acabam sendo positivas. Como Júpiter vai e vem no meio do céu, ainda no início do primeiro semestre não fica claro, mas do segundo semestre vai começar uma grande batalha, além da batalha eleitoral, né? É uma oportunidade. Como eu falei, os nodos são mudanças kármicas. Limpar assuntos kármicos, arrumar assuntos antigos. O Saturno é colocar ordem nas leis e nas estruturas, e é interessante que aqui, em vez de ser empresas internacionais que entram, aqui entra no Brasil com um pouco mais de força, ONGs ou estrangeiros, eles começam a entrar com um pouco mais de força. Às vezes o conceito comunitário também pode entrar. O conceito de um ajudar o outro, de uma cooperação internacional ou uma cooperação da coletividade. Isso não envolve o governo. Aí a população. A população ainda tem pouco aspecto de manifestação. Não é igual 2013 que começou um levante, agora deu uma baixada. Antes haviam dois grandes aspectos de Urano e Plutão e Saturno e Netuno no céu. E agora isso está se dissolvendo. O Brasil está economicamente voltando um crescimento. Ao mesmo tempo, quando esse planeta, que fica 7 anos média em cada signo, em cada constelação, ele vai entrar em Touro, chama Urano. Urano, ele é o planeta das transformações, e ele vai entrar na parte, principalmente a parte, já entrando direto ao assunto, a parte financeira. E Urano, que tem a ver com tecnologia, ele vai trazer a moeda, a criptomoeda, pode ser o Bitcoin ou pode ser outro, mas o importante, aí já não é do Brasil o mapa, mas o importante é, ele entra agora em maio de 2018, fica um pouquinho em Touro, volta mais ou menos aqui, no finalzinho, nos últimos 5 graus de Áries. Ainda tem alguns assuntos que eu já vou colocar, que também tem a ver com computação. E aí depois ele entra em março de 2019. Então isso é muito interessante para o Brasil. É muito interessante porque o Brasil vai fazer parte dessa nova moeda, com uma estrutura, por mais que ele não entre no início, mas ele vai fazer parte dessa grande moeda. Alguma coisa vai dar uma estruturada que vai ser aqui, daqui 2021, 2022, o Brasil e a moeda vão estar muito fortes, né? Importante assim, quem quer investir em Bitcoin, ou já investiu, ou espera mais um pouquinho, porque vai dar uma bolha. Muita gente investindo, vai ver que isso é real, que os bancos vão ter que ceder a essa parte da nova economia, mas como o planeta volta, ainda tem uns ajustes, e esses ajustes pode surgir uma nova moeda. Bem, voltando ao Brasil, é um ano de transformação, é um ano que o jurídico também passa por algumas cicatrizes, algumas feridas, a parte jurídica, a parte do judiciário, né? O Saturno em Capricórnio, ele traz um pouco de regras. Então, quando a gente fala do Bolsonaro como um dos possíveis presidenciáveis, e com força, porque ele vai colocar ordem, não que o Bolsonaro coloque, mas o próximo presidente do Brasil, seja ele quem for, ele vai entrar no momento onde o país começa a se arrumar, principalmente devido a esse encontro kármico que a gente pode estudar ou pelos trânsitos ou pelos eclipses, e é uma grande mudança, uma grande oportunidade para o país. Igrejas, faculdades. A Hannah coloca no outro vídeo
muitas universidades ou faculdades, elas perdem força, ou elas se fecham. Isso tende a acontecer porque houve no Brasil uma expansão muito grande de faculdades, e eu não sei se eles têm ou estrutura administrativa ou estrutura financeira, mas os aspectos agora no céu começam a diminuir a força desse oba-oba de muitas faculdades e começa a ser um pouco mais da realidade. Então, muita gente vai sentir essa dificuldade, né? Da faculdade não ser mais um ponto de estudo. Bem, o Plutão aqui em Capricórnio, vocês estão vendo na astrologia mundial, tirando muita gente do poder, criou movimentos em países que a gente nem imaginava, desde países árabes, Peru, né? Presidentes, governadores. No caso, no Brasil, os governadores, que eram a antiga capital do Brasil, no Rio, né? Esses governadores que usaram dinheiro público ilícito. Na minha opinião, o Brasil em si faz isso. E eles são a cabeça da lança, né? Desse grande momento. E é uma nova forma de ver a sua relação com o dinheiro, sua relação de ser útil ao bem comum, que é o que o leão tem que fazer. Mas temos o planeta, o Plutão, que ele é a transmutação, né? E ele faz uma sesquiquadratura minguante com Júpiter natal desse mapa. E se usar esse mapa, nos dois mapas, né? E se usar esse mapa a gente pega a Lua também. E isso faz o quê? Uma grande mudança na forma de pensar, na nossa casa, na nossa estrutura. Isso pode ser chamado de Brasília, pode ser um terremoto, pode ser uma transformação na nossa casa. Eu vejo que a partir desse aspecto tão forte, Brasília vai mudar e não vai ser mais a mesma. Mas não é 2018, é posterior ao desligamento do aspecto. Vai ser o presente que esse aspecto vai dar para o país. E aí vocês vão ver a diferença. Óbvio que faz um aspecto com a Lua e vai depender do voto. Para fechar, para não ficar muito extenso esse vídeo, como a gente está em fevereiro, tem uma novela na Globo que a propaganda fala que nós podemos ajudar o rei. Como que é o? A sua escolha faz a diferença, ou alguma coisa assim, né? Na Globo tem a sua escolha vai fazer a diferença, salve o rei. Então, salve o rei pode ser a propaganda atual de janeiro de 2018, para lançar a propaganda, mas com Júpiter aqui em cima. Como o Júpiter vai e volta, que ele fica um pouco retrógrado, ele passa, volta para a nona casa, tanto na novela como na vida real da política, a gente vai ver essa necessidade de salvar o rei. Ao mesmo tempo, Netuno, oposto ao Sol, faz com que o rei não exista. O rei fica ausente. Como diz o nosso amigo Carlos Holanda, do Rio de Janeiro, o piloto sumiu. Apertem os cintos, porque é um período de muita incongruência, muita falta de coisas sólidas no chefe. Às vezes a estrutura que está por trás do chefe funciona, mas o chefe já não tem tanta força. Vocês podem ver a enfermidade do presidente, como ficou, e agora, 20 de março, depois de julho para frente, setembro, outubro e novembro, são períodos difíceis para quem ficar o presidente. Esse aspecto acaba em janeiro de 2019. Isso vai dar uma paz para o país, uma paz, porque tanto no mapa da Leopoldina quanto no mapa do Dom Pedro,
Primeiro, o Netuno para de fazer aspecto com o Sol e, no caso da Leopoldina, para de fazer aspecto com Mercúrio. Então a gente começa a ver um norte. E o país precisa de um norte. Tanto com Saturno aqui em cima de Urano e Netuno, os planetas regentes da primeira casa e do ascendente, quanto o triângulo que vai fazer. Então assim, é um momento muito diferente. É como se fosse o final da ópera, de 4 anos para cá, 2013, 14, 15, 16, 17 e 18. Não é 4 anos, são 6 anos. Haja paciência do que a gente está vivendo. Por isso que a gente está passando para vocês através do linguajar astrológico, que é preciso os graus, e a previsão, realmente, ela vai mudando, mas a gente teria que ter os dados de todo mundo. O do Moro, por exemplo, já no primeiro eclipse já começa a aparecer, mas no eclipse do dia 27, no dia 11 de agosto, também pega. Então a gente fala, o que vai acontecer? Lembra, eclipse é como se abaixasse a luz, como se diminuísse a luz, diminuísse a luz. Nessa hora, você tem que ficar igual uma árvore no inverno, usar menos energia possível, usar só o que você tem, e muita coisa que você fazia estabanado não vale mais. E quando volta a luz, aí você vê e fala, nossa, eu estava fazendo isso, nossa, o Brasil era desse jeito. Então, esses últimos eclipses, eclipse aqui no meio do céu, eclipse em cima do Sol, do empresário Eike Batista, que engrandeceu, tendo a lista do pai, tendo contatos, conseguiu o BNDES, conseguiu o presidente, apoio, todo mundo. Tudo isso aqui foi eclipse aqui. Não tem como Eike falar que é astrólogo, nada, porque na verdade o astrólogo fala exatamente graus precisos. Eclipse em cima do seu Sol, cuidado. Não tem nada de que não previu. É bem claro, a gente estava falando, todos os congressos, todos os astrólogos. E aí foi indo. Depois chegou aqui em cima do Sol do Brasil. E agora a parte kármica. É um presente o que o país está passando, mas não está para resolver 100%. Ainda tem outros 9 anos para fazer a grande mudança. Mas a gente vai fechar um ciclo, 2018, esses últimos 5, 6 anos. É isso, por hoje é só. Né? Tudo de bom. Bem, agora eu vou pedir para vir aqui minha companheira de vídeos nesses últimos quase 4 anos, Hannah Opitz. Né? A Hannah, ela me ensinou muita coisa, me ensinou bastante de astrologia uraniana, que logo logo ela vai estar dando cursos de astrologia uraniana. Colocou essa diferença de um outro mapa do Brasil, que a gente já falou várias vezes, exaustivamente, falando que tem o mapa do dia 2 de setembro e o mapa do dia 7 de setembro. Então eu sou muito grato e é isso aí. Né? E eu sou muito grata a tudo que eu aprendo do Alexandre, que é um super especialista em eclipses. Cada eclipse eu aprendo mais coisas com ele. E nós esperamos que vocês também estejam aprendendo muita coisa com a gente. O objetivo de todos os vídeos, todas as nossas gravações, é passar informação e ensinar estudantes de astrologia, nossos colegas de astrologia, da mesma forma que a gente aprende, a gente está passando astrologia com graus, pontos médios, eclipses, 5, 6 anos falando isso o tempo inteiro para que isso fique como o dia a dia da leitura do mapa. Não adianta falar, eu tenho Sol em Virgem. Em qual grau? Acho que é no segundo decanato. Em qual grau? A 14 graus e 32 minutos. Isso faz a diferença. O eclipse é que grau? 28 graus do Leão. Qual é o eclipse agora? 27 graus. Essa é a grande sacada que nós esperamos que vocês usem em todas as suas leituras, tanto no consultório, quando for estudar astrologia mundial. É isso, né?